Oi, pessoal, coleguinhas do IBAMA de todo o Brasil, tudo bem? Aqui é a Maria Emília. Acho que todo mundo já deve ter falado comigo em algum momento. Espero que não tenha sido muito traumático. Então, eu tive a ideia genial de fazer uma live. Falei até dia e hora, né? Quinta-feira, 3 da tarde. Aí eu resolvi simular isso antes, né? Coisa que nem sempre me passa pela, né? Eu tenho a iniciativa de fazer. E o YouTube, muito educadamente, me chamou a atenção pro fato de que para fazer live você tem que ter 1.000 inscritos. E o meu canal tinha 10. Então, né? Já vendo que não ia dar certo isso, e como eu ainda não sei que plataforma seria melhor, se seria Google Meetings, se seria Teams, Zoom, eu sou uma negação com todas essas coisas. Até pouco tempo atrás nem Zap eu tinha. Eu achei melhor fazer o seguinte, fazer uma exposição, que não vai ser longa, porque o documento também nem é longo, desse documento sobre pensão. Eu acho que tem uma vantagem de eu falar, entre aspas, sozinha agora, porque eu sei exatamente o que eu preciso dizer, entendeu? Se tivesse aberto o canal para interação, talvez a coisa fosse para um lado, para o outro, e eu não conseguisse chamar atenção para os aspectos que eu preciso. Então, a gente faz da seguinte maneira: eu vou apresentar o documento agora, e aí na quinta-feira, às 3 da tarde, só Deus sabe por qual plataforma, quem quiser participar de um momento assim de interação vai ser excelente. Já tendo lido o material, já tendo assistido aqui o vídeo, para fazer perguntas e para a gente conversar entre si, né? Eu nunca deixo de me lembrar do nosso período colonial, da profunda dificuldade de comunicação entre as capitanias hereditárias, né? Todo mundo aí deve lembrar do ensino médio ou do supletivo. Que eu lembro que o professor falava? Que era mais fácil ter notícia de Portugal do que da colônia, do que do território a 50, 100 quilômetros, do que da capitania hereditária do lado, sabe? E como a gente sofre com falta de comunicação até hoje, é uma questão histórica mesmo, né? Eu acho que a gente perde muito em termos de qualidade no trabalho pelo fato de a gente não conseguir se comunicar bem. E isso acontece até dentro da divisão, que dirá no âmbito nacional, né? Então, assim, o Silvan teve a ideia sensacional de fazer um grupo no WhatsApp dele. Eu não sei quem teve a ideia maravilhosa de fazer esse grupo do Skype dos Nujepes, que é onde tudo começou, né? E eu tenho gostado muito de interagir com vocês pelo WhatsApp. E os vídeos no YouTube também ajudaram muito, né? Então vamos lá, vamos tentar incrementar isso, né? Botar mais recursos. Vamos lá. Bom, como vocês viram, o documento começa com uma imagem muito amigável, né? De um dinossauro com vários dentes afiados, mostrando, né, para vocês. Um olhar ameaçador. Por quê? O que ele tá perguntando se aconteceu, a gente pediu por ofício circular. Mas tem coisa mais chata que ofício circular? Pois é. Eu também... Deixa eu tirar o som aqui. Eu também não sei se eu redigi esse ofício da maneira mais clara possível. Eu acho que não. Mas o que é que eu preciso? Por gentileza. Primeira coisa, começando agora a apresentação. Eu tô aqui com o dinossauro. Aí eu vou acompanhando aqui o computador e vou falando com vocês. E se passar um gato preto aqui, é uma gatinha que eu resgatei no IBAMA, tá? Chama Sexta-feira. Provavelmente eu vou acabar apresentando ela pra vocês. Primeira coisa. Gente, pelo amor de Deus. Inclusive, eu acho que eu vou falar pelo amor de Deus várias vezes nesse vídeo. A pessoa morreu. Morreu, né? Não mande a certidão de óbito para nós por e-mail. Isso praticamente não acontece mais, perfeito. Vocês vão mandar isso num processo específico. Nesse processo específico, através desse processo, a gente vai fazer um acerto de contas, né? A gente vai cobrar ou vai dizer que a pessoa tem saldo a receber, né? Se for pensionista que faleceu, gente, não deixa a pessoa entregar a certidão de óbito, o familiar,
virar as costas e ir embora, sem que a gente tenha o contato dessa pessoa. Porque depois a gente não vai ter de quem cobrar, entendeu? Até hoje a gente tem assim uma coleção de 1 zilhão de processos de acerto de contas parado lá, que eu não sei ainda o que eu vou fazer com eles, mas tudo bem. A gente não pode perder o contato com a família, entendeu? Quando falece um servidor que deixa pensão, a gente não vai perder, porque existe a pensionista, perfeito. Mas se falece um pensionista, acabou o vínculo da família com o IBAMA, né? Então, a gente precisa desse familiar, né, que não vai pedir auxílio funeral, porque pensionista não tem auxílio funeral, mas a gente vai precisar do contato desse familiar para dizer, meu senhor, vai ter que devolver tantos reais, ou meu senhor, se você conseguiu o alvará judicial, você vai conseguir acessar tantos reais, entendeu? Bom, voltando. O processo de pensão, por favor, encaminhem sempre em conjunto, sempre em dupla ou trio. Se puder ser trio, lindo, lindo, lindo. Que é o quê? O processo pro acerto de contas, que é com a certidão de óbito, perfeito. Relacionado a ele, o de pensão. Não mandem o processo de pensão sozinho pra gente. Por favor, mande o de pensão relacionado ao processo, encaminhando a certidão de óbito, tá? Porque são coisas diferentes. A gente não pode misturar o processo de pensão com o processo de acerto de contas. Outro detalhe importante, mas pelo amor de Deus ainda, se o cidadão faleceu em atividade, e infelizmente isso tem acontecido muito, a gente bateu um recorde, um triste recorde nessa última folha de quantidade de pensões implantadas, inclusive de servidores falecidos em atividade. Servidor falecido em atividade não é o SEBAP que faz. Fomos nós que fizemos até acho que 2016, era inclusive eu. Eu fiquei super feliz que isso foi pro CECEP. Então não manda. Gente, se o cara morreu em atividade, o óbito não vai pro SEBAP. O processo específico com a certidão de óbito vai pro CECEP. Por favor. O de pensão, obviamente, sempre vai pro SEBAP, tá? E continua relacionado, tá? O processo de pensão sempre pareadinho com o de acerto de contas, tá? Esse é um detalhe importante. Então, se faleceu em atividade, morreu, vamos mandar o processo de óbito, com óbito para o CECEP, tá? Muito bem. Isso tudo, né? 7 minutos já e 36 de vídeo. Estamos na primeira página do material. O dinossauro quer saber, o processo de acerto está relacionado ao de pensão? Ótimo. Vocês já entenderam, né? Aí aqui tem uma foto super motivacional de um vovô falando: nasci, cresci, instituí pensão, né? Como a Tayene do Pagamento Bem observou, nasci, cresci, trabalhei muito e instituí pensão. Ótimo. Esse é o ciclo da vida no serviço público, né? Fase 1. Vamos lá, eu vou ler com vocês, tá? Se vocês não se incomodarem. São 9h25 da noite, eu almocei há 40 minutos, tá bom? Almocei, porque eu não tive tempo de almoçar, mas tudo bem. Eu tô meio pilhada, como vocês devem estar percebendo, por isso que eu já quis logo fazer isso, então vamos lá. Após a assustadora pergunta feita pelo dinossauro, seguida pela devida reação do servidor do NUGEP, de imediatamente relacionar o processo de encaminhamento da certidão de óbito do servidor ao processo de pensão, podemos nos tranquilizar. Agora eu já tô achando essa frase assim um pouco confusa demais, mas assim, se vocês não ficaram chocados com o pedido pelo ofício circular, impactados, agora com o dinossauro vocês vão sempre lembrar. O processo de pensão está relacionado ao de acerto. E de preferência, tudo lindo, os três bonitinho, caminhando juntinho. Acerto, auxílio funeral e pensão. Pronto. Este simpático documento visa abordar aspectos importantes sobre a instrução e fluxo dos processos de pensão. Eu não vou ler esse não, eu tô com muita preguiça. Eu vou falar os pontos importantes. Peraí, então deixa eu pausar. Bom, voltando. Esse documento visa abordar aspectos importantes sobre a instrução e fluxo para melhorar a vida de todos nós que somos agraciados com a função de trabalhar na RH do IBAMA. E dos pensionistas também, né, que é o nosso público-alvo. Tá. Antes de mais nada, detalhe, resolvi voltar ali, né? Antes de mais nada, convém esclarecer 2 pontos muito importantes. O que é a instrução de um processo? São os documentos necessários para que a gente consiga analisá-lo, né? Com sucesso e eficiência. Por que eu falei de eficiência também? De saber, assim, quanto tempo você está gastando, entendeu? Se você está sendo eficiente. Porque
ter sucesso, beleza, chegou ao final, mas demorou muito tempo, foi um sofrimento, o processo foi e voltou 15 vezes até ele estar redondinho pra gente conseguir implantar a bendita da pensão e se livrar do problema, e finalizar o processo, entendeu? Bom, então, quando a gente for criar um processo de pensão, o servidor tem que observar um checklist que inclui 5 documentos absolutamente imprescindíveis. Mostraremos com detalhes esse checklist, os aspectos mais relevantes, tarará. Outro ponto muito importante. O interessado em requerer pensão, geralmente é o cônjuge, né? Eu trabalho com pensão há desde 2019, acho que 3 anos. Eu diria que, assim, 70% dos processos de pensão são de viúvo ou de viúva, né? Mas, de vez em quando, aparece uma coisa diferente para nós. Óbvio, né? Vem muito processo de companheiro, que é o que mais tira nosso juízo, porque, vamos lá, né, gente? O povo bota umas coisas para comprovar a união estável, que misericórdia. Às vezes acontece de ter filhos menores, né? A gente teve nessa última folha aí um servidor que faleceu em atividade, muito triste, inclusive, com 4 filhos pequenos. 4 filhos pequenos. E a esposa. Então, bom, tem filho menor de 21. Por que eu tô dizendo filho menor de 21? Porque administrativamente a gente pode conceder pensão para filhos até 21 anos. Se o cidadão fez 21 anos e quer continuar recebendo pensão, só judicialmente ele vai conseguir isso, tá? Não importa se ele está na faculdade tirando excelentes notas, a lei não prevê pagamento de pensão para quem tem mais de 21 anos, administrativamente, só se entrar na justiça. E um caso mais raro, mas que às vezes acontece também, são dos pais de servidores que eram dependentes economicamente de seus filhos. Já tivemos casos assim também. A servidora faleceu e ela ajudava financeiramente a mãe, através do irmão. E aí ela faleceu e a família pediu pensão. Eles só conseguiram judicialmente, porque não foi fácil, eles não conseguiram administrativamente comprovar, porque eles não moravam juntos, né, a mãe e o filho, então comprovação de mesmo endereço não tinha. A servidora fazia umas transferências para a conta do irmão, então também não ficou comprovado, tipo, não era tipo uma conta conjunta, né, que é um dos documentos que a gente vai ver lá que servem como prova. Bom, enfim, então não é fácil, sabe? Para um pai comprovar a dependência econômica em relação ao filho, ele tem que botar, por exemplo, que morava no mesmo endereço, era dependente do filho no plano de saúde e no imposto de renda. 3 documentos, beleza. Se mandar um assim, tá redondo, tá perfeito, entendeu? Mas nesse caso que eu tô lembrando agora, só conseguiram judicialmente. Sim, agora, o que dá mais trabalho dos filhos maiores inválidos. Mas a gente vai chegar nisso, deixa eu continuar aqui. Mais pra frente tá falando especialmente sobre isso. Cada tipo de requerimento de pensão tem sua forma de comprovação específica. Aqui eu devia ter escrito comprovação do vínculo, né, específica. Veja bem, se eu tô dizendo que a maior parte dos processos de pensão é de viúva, como é que tá comprovado o vínculo? Ela era casada. Então, isso fica comprovado por uma certidão de casamento, né? Na lei, tá previsto que entre cônjuges e entre pai e filho menor de 21 anos, existe a dependência econômica presumida. O que é uma dependência econômica presumida? Eu vou pressupor que um é dependente economicamente do outro, não precisa provar, entendeu? Um bebê de 2 anos de idade vai precisar ter documento para provar que ele depende do pai para comprar as fraldas dele? Claro que não. Cônjuge é a mesma coisa. Agora, o triste é que filho maior inválido não tem essa dependência econômica presumida. Não sei se vocês lembram um dia que eu dei uma pirada no Skype e falei, gente, pelo amor de Deus, teve uma vez que pediram pensão, uma família extremamente humilde e eles não comprovaram a dependência econômica, mas não precisava porque era dependência presumida. Ai, o vento abriu a porta ali. Mas enfim, aí eu pesquisei no TCU vários acórdãos e, cara, tem que comprovar.
Vocês acreditam que tem um acórdão do TCU determinando o cancelamento da aposentadoria de um filho maior inválido com esclerose múltipla? Então, assim, a família tá pedindo pensão para um filho maior inválido? Beleza, essa invalidez, olha só, isso é muito importante. A invalidez não vai ficar comprovada pela lei se o médico dele, psiquiatra, qualquer especialidade que seja, fizer um relatório e explicar as deficiências, as limitações da pessoa, entendeu? Por mais óbvias que elas sejam, isso não vai comprovar. O que comprova a dependência econômica, o que comprova a invalidez é o laudo oficial do CIAS, emitido por um médico perito. Não é qualquer médico, é um médico perito, um médico que tem a nomeação por lei, né? Foi nomeado para fazer emitir esse tipo de laudo. Bom, então o filho maior inválido vai ter, o processo de pensão a filho maior inválido vai ter que ter o laudo emitido pelo CIAS, comprovando invalidez anterior ao óbito do instituidor. Se falar deficiência, não pode. Se falar incapacidade, não pode. A lei fala invalidez, entendeu? A gente teve processo também, a família teve que ir para a justiça, foi um sofrimento, mas a gente não está autorizado, entendeu? A deferir pedido de pensão se o laudo usar qualquer outro termo. E os primeiros a saber disso deveriam ser os médicos peritos, né? Vamos combinar. Porque eles têm acesso ao manual do CIAS, eles trabalham com isso diretamente. Então, precisa chegar no servidor da administração para dizer que não está feito em conformidade com a lei, né? Então, veja, a gente tem que prestar atenção em vários aspectos de um laudo emitido pelo CIAS. A finalidade dele, isso vem lá em cima. Laudo para fins de concessão de pensão vitalícia. Laudo emitido para fins de isenção de imposto de renda. Laudo emitido para aposentadoria por invalidez. Parece óbvio? Parece óbvio, mas é óbvio? Não é. Tem gente que bota um laudo para fins de isenção de imposto de renda e quer que esse laudo sirva para pensão. Entendeu? Semana passada a gente recebeu um desse. A família, né, que a pessoa tem deficiência mental, então não foi a própria interessada, mas a família mostrou um laudo emitido para fins de isenção de imposto de renda, entendeu? Acho que falou que era inválido, certinho, invalidez anterior ao óbito do instituidor, que tem isso também, mas para pedir pensão. Gente, o laudo foi emitido para essa finalidade, não para aquela outra finalidade, entendeu? Então, tem vários detalhes que a gente tem que observar. Se a gente não observar, todo mundo paga um preço caro. A gente, com retrabalho, a família, muitas vezes uma família com pouco recurso, né? A gente está num contexto de pandemia, também não é bom ficar se deslocando, indo para perícia médica. Então, assim, se o RH não souber instruir, não souber dizer exatamente o que ela precisa para que o pedido dela seja aceito, ela vai ir e voltar, e vai e voltar várias vezes. Isso é ruim para todo mundo, né? Vamos lá. Bom, cada tipo de requerimento de pensão tem sua forma de comprovação. O cônjuge vai comprovar o vínculo com o servidor com a certidão de casamento. O companheiro vai comprovar o vínculo com o instituidor com 3 documentos que pode escolher da lista, entendeu? O companheiro, o pai, o filho maior inválido, aí tem várias opções, sempre tem várias opções. Só o vínculo entre cônjuge e filho, que basta um documento e acabou o papo. É a viúva ou viúvo, né, que vai ser pela certidão de casamento atualizada, né, que quer dizer o quê? Emitida há no máximo 5 anos. E o filho, bastou a identidade, certo? Então, recapitulando, o filho maior inválido pode pedir pensão mostrando só a identidade? Não, porque o próprio nome diz, filho maior inválido. Então, ele vai ter que, ele não tem dependência econômica presumida, ele vai ter que provar não apenas a filiação, mas também a dependência econômica, tá?
Vamos lá. A instrução do processo acontece de acordo com a fase em que ele se encontra, né? Então, quando o SEBAP recebe o processo, ele precisa de 5 documentos. Se os 5 documentos estiverem ok, a partir daí o processo vai ganhar mais 7 documentos, entendeu? Se não, se tiver ruim, se tiver mal instruído, a gente vai devolver. Pode ser que ele acabe aí e não vá ganhar mais documentos, né? Bom, fase 1, quais são os 5 documentos essenciais que o NUGEP não pode deixar de botar no processo de pensão? Requerimento, óbvio. Mas, como a lei está sempre mudando, a gente precisa sempre se adequar, tem o requerimento de pensão atual, tá? É só vocês irem no SEI, digitarem 8396721, isso está aqui no documento, que é o documento de pensão atual certinho, que a gente botou com a fundamentação correta, pede para a pessoa botar o nome da agência bancária dela, especifica que é conta salário, que não pode ser conta poupança, não pode ser conta empresarial, nem nada disso, né? Tem esses detalhes importantes também, né? Conta salário, a pessoa tem que ser a única titular, não pode ser conta conjunta, tá? A conta informada, isso é muito importante, tem que ser de um banco credenciado. Olha, acho que tanta coisa aconteceu nessa última folha, meu Deus do céu, teve um dia que eu quis chorar. Eu não chorei porque não deu tempo. O que aconteceu? Essa viúva que eu falei para vocês, esse servidor que faleceu em atividade, adivinha por quê? Covid, né? 4 filhos menores, perguntou se o BRB era credenciado. Ela recebeu uma informação incorreta de que era credenciado. O que aconteceu? Eu fui ver isso na hora de implantar, aos 45 do segundo tempo. Liguei para ela desesperada, você tem que abrir uma conta no banco credenciado. Aí foi aquela correria, aquela peregrinação, né, para ela conseguir abrir. Quais são os bancos? Nós temos 9 bancos credenciados, tá? Tá aqui o link para o documento para ofício circular, desde 2016, só esses são credenciados, que é o Bancop, nem sei que banco é esse, Banrisul, aí agora vem os bancos normais, assim, os bancos mais conhecidos. Banco do Brasil, que inclusive a gente percebe que tem mais rapidez, né, para cair o pagamento. Tem uns que demoram uns 3 dias úteis, o Banco do Brasil é sempre no mesmo dia. Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú, Santander, Sicredi, tá? Então, por favor, ao receber um requerimento de pensão, vamos prestar atenção em qual banco que a pessoa está indicando. Eu preciso, quantas vezes eu passei batido, só fui ver o banco na hora que eu estava implantando a pensão. Aí, às vezes, a pessoa fica para a próxima folha por uma coisa dessa, né? Eu vou pegar uma aguinha, peraí. Muito bem. Depois de falar sobre os bancos, né? Os 9 bancos credenciados, outra coisa, o e-mail é obrigatório. Gente, não dá para implantar pensão se o interessado não tiver um e-mail. Eu sei que a gente está lidando muitas vezes com pessoas de idade avançada que não tem e-mail. Se não tem, quem é a pessoa de confiança? Entendeu? Da família, né? Da pessoa que vai disponibilizar o e-mail. Por exemplo, minha mãe não tem e-mail. Minha mãe usa o meu e-mail. Ela sai por aí falando, né? Quando ela precisa. Minha mãe é um caso à parte, gente. Minha mãe não tem celular. Não tem Zap, tá? Bom. E-mail é obrigatório, tá? Por favor, nem que o RH tenha que fazer, lá no SEBAP a gente faz, assim, frequentemente, entendeu? Bom, quais são os 5 documentos essenciais? O requerimento, o atual, bonitinho, os dados pessoais do interessado, que pode ser a CNH ou a identidade, a certidão de óbito do servidor do IBAMA, legível, por favor, a declaração de acumulação de pensão ou aposentadoria. Isso é outra coisa importante. A gente tinha um formato de declaração antes, agora é outro. Por quê? Porque a gente teve que adequar. A reforma da Previdência prevê o seguinte:
existem hipóteses de acumulação de pensão com aposentadoria, tá? Tem casos que pode. E aí, o que a reforma prevê? Que a pessoa tem direito a receber integralmente o benefício de maior valor. Por exemplo, uma pessoa do IBAMA é aposentada e era casada com um colega de trabalho, normal. O cônjuge faleceu e aí a pessoa que já é aposentada do IBAMA vai agora acumular uma pensão, certo? Então vai ter uma pensão e uma aposentadoria. O que nós lá aqui no RH, na sede, vamos ter que fazer? A gente vai ter que pegar o contra-cheque dele de aposentado e comparar com o contra-cheque. Peraí. A gente vai pegar o contra-cheque dele de aposentado e quando a gente for implantar e o sistema mostrar quanto é que ele vai receber bruto, a gente vai ter que ver qual que é maior. Porque a lei prevê o seguinte, o benefício de maior valor ele vai receber tudo, 100% normal, mas o benefício de menor valor vai receber ainda um desconto, entendeu? Então, quando a gente implanta a pensão, a gente tem que saber qual é o benefício de maior valor. Porque o sistema vai perguntar pra gente, e aí, qual vai ser? Qual que vai receber o meu descontinho aqui, entendeu? Então, se vocês usarem o requerimento, a declaração anterior, a desatualizada, ela não tá pedindo o contra-cheque do outro vínculo, porque antes não tinha isso, entendeu? Então, por favor, usem sempre o documento atual. Eu sei que não é fácil, porque com frequência a gente tem que atualizar, mas se Deus quiser, por agora a gente não vai mexer em nada, vai ficar tudo assim, tá. Por último, a comprovação do vínculo, tá? Então, o que o servidor do RH vai ter que olhar? O requerimento, com esses vários aspectos aí, né? Sobre a conta salário, banco credenciado, a identidade, a certidão de óbito, a declaração de acumulação de pensão e a comprovação do vínculo. Qual vai ser a comprovação do vínculo? Ah, é pensão de viúva? Então, cadê a certidão de casamento atualizada? Ah, é pensão de filho maior inválido? Então, cadê o laudo do SEAS informando a invalidez anterior ao óbito do instituidor e 3 comprovações de dependência econômica? Ah, é pedido de pensão de filho menor? Então, basta a identidade. É pensão de filho maior de 21 anos? Não existe. Entendeu? Se for companheira, ela vai ter que comprovar com 3 documentos. A gente vai ver isso aqui na frente. Bom, como está dizendo aqui, entre cônjuges, a comprovação do vínculo é feita mediante a apresentação da certidão de casamento atualizada. Entre pai e filho menor, basta a identidade. São casos que não dependem de comprovação da dependência econômica. Beleza, nos demais casos, é necessário comprovar a dependência econômica com no mínimo 3 documentos. Muito bem. Toda vez que fala em comprovação de dependência econômica, comprovação de dependência econômica, comprovação de dependência econômica, o que é isso? Como é que eu faço isso? Agora foi hora de lembrar de algarismos romanos do ensino médio, né? Temos aqui nesse documento, vocês vão ver no documento de dinossauro, tá na página 5, tá tudo em vermelho, que é para chamar muita atenção. Existem 16 opções, né? A pessoa vai falar para você, como é que eu comprovo minha dependência econômica? Você vai dizer, você tem 16 opções. Claro que se for pai querendo pensão do filho, ele não vai botar a certidão de nascimento de filho em comum, né? Se for filho maior inválido, não vai botar certidão de casamento, né? Então, isso vai variar de caso a caso. Bom, mas quais são as opções? Vamos ler juntos esse maravilhoso documento. Artigo 14 da Orientação Normativa número 9 de 2010. Muito legal. Quais são as opções? Quais são as maneiras pelas quais eu vou comprovar meu vínculo? Certidão de nascimento de filho em comum, tá? Aqui eu tô comprovando aqui o vínculo, né? Certidão de casamento religioso, outra forma de comprovar vínculo. Declaração de imposto de renda do servidor, em que ele consta como dependente. Essa é uma comprovação de vínculo e de dependência econômica. Disposições testamentárias, né? A pessoa faz um testamento, mostra que o cara morreu pensando nela, então tá comprovado que tinha um vínculo. Declaração especial feita perante tabelião
Exemplo, uma escritura pública declaratória de união estável, né, que é uma das mais comuns, e vale também a pós-mortem, tá? Prova de residência no mesmo domicílio, isso comprova vínculo e dependência econômica. Prova de encargos domésticos existentes, existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil. Procuração ou fiança reciprocamente outorgada. Esses dois últimos, eu confesso que... Não, procuração costuma vir bastante, né? Prova de encargos domésticos existentes e existência de sociedade ou comunhão. Esse eu não costumo ver, não. Conta bancária conjunta, super raro de a gente achar, mas também se a pessoa mostrar que tem uma conta conjunta, tá mostrando um vínculo, nossa senhora, né? Tremendo. E dependência econômica também. Registro em associação de qualquer natureza. Então, aqui nesse caso aqui, ó, que é o item 10, tá? Mostra, a gente recebe muitos processos com associação do quê? De plano de saúde. Plano de saúde é o 13. Registro em associação que conste como dependente. Registro em associação de qualquer natureza. Agora eu não tô lembrada de nenhum exemplo. Associação, tipo... agora eu não tô lembrando. Anotação constante de ficha de registro de empregados também não costumo ver. Apólice de seguro, isso eu já vi. A pessoa faz um seguro de vida e bota o outro como beneficiário. Engraçado é que na hora de pegar isso no processo de pensão, então deve ter tido coisa aí no meio. Mas vale como prova. Ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual consta o servidor como responsável. Escritura de compra e venda de imóvel pelo servidor em nome do dependente. Muitas vezes a pessoa compra um imóvel para o outro, né? Isso acontece muito. Declaração de não emancipação do dependente. Nunca vi. Menor de 21 anos. Quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a ser comprovado. Então, por que está esse 16 aqui? Porque não é uma lista estanque, né? A gente sempre vai ver caso a caso. Agora a gente vai para as observações. Página 5 já, tá quase acabando. Tô com sono, gente, eu fui dormir tarde ontem. Selfie e print de Facebook não prova nada. Pelo menos não administrativamente. Assim, eu confesso que é bom pra gente sair um pouco, assim, né, da rotina. Você tá ali lá, vendo aquele processo, você de repente um monte de foto de festa, você fica vendo aquelas mesas de salgadinho, aquelas coisas assim, sabe? O povo lá todo arrumado, tal, não sei o que. É legal, assim, pra nós, assim, da RH, que ficamos só lendo documento, eu confesso que eu gosto de ver foto, né? Mas não vale, tá? Gente, já teve mulher fazendo selfie com o defunto no caixão. O pobre do nosso servidor trabalha a vida inteira, tá lá no caixão para descansar. Vai lá a mulher fazer selfie com ele para comprovar que tinha um lance entre os dois e pedir pensão, gente. Nossa senhora, não pode, tá? Observação número 2. Pensão a filho maior inválido depende, além da comprovação da dependência econômica, do laudo de invalidez anterior ao óbito do CIAS, ao óbito. Isso tudo eu já falei no começo, então, beleza. Aqui eu tô falando como é importante orientar a família, tá? Eu acabei de ler a observação 2, aí tem uma setinha, é isso que eu falei. Observação 3. Pronto, essa observação 3 também é importante. Se você, servidor do RH, tá vendo que a pessoa tá com um processo muito mal instruído, tipo assim, ela tem uma comprovação, vocês já podem adiantar para a pessoa que esse pedido não vai ser deferido, entendeu? Você vai explicar, olha, tem uma determinação de que a comprovação tem que ser feita por no mínimo 3 documentos, a senhora só está apresentando uma, tal. Mas, de qualquer maneira, ou só 2, ou até 3, 4, 5, só que nenhuma que encaixe direito. Gente, isso é o que mais acontece. A gente recebe um processo com 1 bilhão de documentos. Gente, um monte de coisa, mas nada com nada. Não, gente, quando a gente fala de comprovação de mesmo endereço, quer dizer o quê? Que 2 pessoas moram na mesma casa no mesmo momento.
Então, como é que eu faço uma comprovação de mesmo endereço? João e Maria moram na rua X. Então, João vai pegar uma conta de luz recente que mostra o endereço Rua X. E a viúva vai pegar a mulher vai pegar uma conta da Renner, que chegou na Rua X para ela na mesma data, ou pelo menos na data próxima, né? As pessoas às vezes colocam só o próprio endereço, o próprio comprovante de endereço, ou só o do falecido. Como é que você vai provar que você morava com ele, entendeu? Não pode. Se a pessoa botar só o comprovante de endereço dela e no SIAP bater, né? Então, assim, perante o órgão tá provado que o servidor morava na Rua X e a moça tá mostrando só o dela, né? Por favor, RH, bota então o SIAP pra gente mostrando que a tela lá que tá no mesmo endereço, por favor. Mas o próprio interessado tem que mandar pra gente, né? O ideal é que o próprio interessado chegue lá com 2 contas, entendeu? Uma no próprio nome, uma no nome do outro. E aí vocês podem adiantar, assim, se perceber que não vai rolar, manda pra gente mesmo assim, porque vai ser com a nossa negativa que eles vão entrar na justiça, né? A gente já teve vários casos assim, inclusive vários que eu torci muito pra família conseguir, porque realmente, administrativamente, a gente não podia deferir, mas com nossa nota técnica, o despacho de indeferimento, a pessoa foi na justiça e conseguiu. Aconteceu isso com o caso de uma família de filho maior inválido, inclusive. Mas vejam só o que aconteceu. O nosso servidor faleceu em, acho que 87. E deixou a pensão para a viúva. Perfeito. Nesse momento, eles não pediram pensão para o filho também. Porque, bom, a mãe estava viva, ela ia receber a pensão e ia cuidar do filho. Beleza. Só que assim, 15 anos depois, a mãe veio a falecer, né? Que era a esposa do servidor, a mãe do filho inválido. E aí? A família, não, beleza, agora transfere a pensão para o filho maior inválido? Gente, como eu falei, tem que comprovar a invalidez anterior ao óbito do instituidor. Claro que para a família comprovar, sabe o que aconteceu? Foi um suplício, porque o servidor faleceu em 87. E essa família pediu pensão, acho que em 2020, acho que foi ano passado. Conta pra mim se vocês acham que eles conseguiram comprovar que a invalidez era anterior ao óbito do instituidor. Isso é, anterior a 1987. Que médico que vocês acham que acompanhou o cara por 34 anos pra dizer, tá, é anterior ao óbito, entendeu? Não foi fácil. Na verdade, eles administrativamente não conseguiram. Tiveram que entrar na justiça. A procuradoria mandou o processo pra gente, pro CEPAP, né, se manifestar. E aí eu falei, olha, é uma questão de terminologia. O menino é inválido. A questão foi que o laudo não falou da maneira correta. Foi um detalhe minúsculo, assim, mas estava extremamente comprovado, sabe? Então, assim, era o trisco que faltava para a família ganhar na justiça. Aí deu certo, graças a Deus e tal. Bom, terminando já, aqui na página 4, no último parágrafo, o que eu falei aqui? Ó? A gente esclarece que o IBAMA presta conta de tudo que faz, óbvio, como todos os órgãos públicos. Nós prestamos contas ao TCU. Então, o TCU julga todos os atos que a gente faz. Todo o ato de aposentadoria, de pensão, entendeu? Teve um dia desses aí que chegou um processo, um ofício falando só assim, comprove, como é que é? Qual foi a documentação que comprovou a união estável para vocês concederem a pensão de fulano para Beltrano? Nessa hora eu já começo a tremer, né? Que na dúvida eu penso que eu fiz tudo errado. Mas estava lá, lindo, maravilhoso na nota técnica. Estava escrito assim, ó, a comprovação da união estável foi feita mediante a anexação destes documentos. Comprovação de dependência do imposto de renda, pá, tá lá o link. Comprovação de que morava no mesmo endereço, pá, tá lá o link pro arquivo do SEI. E o outro, sei lá, plano de saúde. Aí eu mandei pra eles, eu falei, toma, querido, tá aí, entendeu?
Então, assim, a gente tem que comprovar direitinho, tem que botar tudo certinho. Deus me livre e guarde, cai na auditoria, o povo falar que não fez direito. Nossa, imagina. Imagina o povo mandar cancelar a pensão. Imagina, mandar devolver. A pessoa tá lá recebendo pensão há 15 anos, vai ter que devolver. Meu Deus do céu, isso é um pesadelo. Resumindo a ópera, esses foram 5 documentos para abrir a pensão. Beleza. Quando chega para nós aqui no SEBAP, e essa parte aqui eu escrevi mais pensando na equipe aqui do SEBAP do que no NUGEP, mas é muito bom que o NUGEP também fique super por dentro. A gente recebendo aqui o processo, vendo que tá tudo certo, a gente vai dar continuidade à instrução, que é botando o quê? A portaria de aposentadoria do servidor. Aí eu botei uma carinha bem bonitinha assim de um gatinho, sabe? Porque como eu adotei a gatinha, eu tô com um gato na cabeça. Se vocês perceberem que o processo está lindamente instruído, vocês vão ver que vai rolar uma pensãozinha. Se vocês quiserem, puderem já botar a portaria de aposentadoria do servidor para nós, gente, vai ser tão lindo, vai ser tão lindo. Beleza. E aí o SEBAP vai ter que providenciar mais essas informações, que é a certidão de tempo de serviço, os anuênios e se a pessoa recebia quintos, né, que se ela exerceu chefia e tal. Aí a gente vai produzir a nota técnica de indeferimento. Eu botei aqui os links da nossa caixa interna do SEBAP, mais para a equipe do SEBAP. A gente vai produzir a minuta da portaria para ser publicada. A gente vai botar o registro do CDCOINDIFUM, já com o registro do óbito. Gente, vocês não têm noção do sofrimento que é matar esse povo no sistema. Vocês não sabem. Vocês mandam a certidão de óbito para nós. Quando eu recebo essa certidão de óbito, às vezes me bate assim mixed feelings, sabe? Assim, sentimentos misturados, porque se a pessoa tiver aposentado há pouco tempo, pra mim é bom, porque a pessoa já tá com o tempo atualizado, eu consigo matar ela rapidinho. Mas isso é triste, porque eu me sinto mal por estar feliz por isso, porque quer dizer que a pessoa acabou de aposentar, não aproveitou nada e morreu. Agora, gente, eu juro pra vocês que às vezes eu recebo certidão de óbito de quem aposentou em 77. Eu não era nem nascida. Aí eu falo, essa pessoa aproveitou bem uns 40 anos de aposentadoria. E agora eu vou ficar bem mais de que 40 minutos para poder conseguir matar essa pessoa. Então, assim, é bom pra ela, mas é ruim pra mim, entendeu? Então é sempre o contrário, assim, é ruim pra ela, bom pra mim, bom pra mim. Aí a gente faz a nota técnica de deferimento, bota o COINDIFUM, registra o FPA-TPS cota, que é a função que a gente usa no SEAP lá, para implantar a pensão. Gente, acho que isso tudo vai mudar, inclusive, né? E aí a gente manda para o CEPAG e para a CGGP. CEPAG para fazer o trabalho lá de implantar, né? Fazer os cálculos com a Tayene, que é uma das melhores servidoras que eu conheço. E para a CGGP, para eles publicarem a portaria. Aí eu falei aqui, não se assustem, bem do lado de outro dinossauro que parece um escorpião. Não se assustem com esses códigos de texto padrão. Só a Neide, Emília, Adriana, Rubens e Cris vão sofrer com eles. Fase 3, publicação da portaria e conclusão. Simples, né, gente? Deu tudo certo. O processo vai voltar com a publicação bonitinha. A gente vai mandar para a pensionista um combo de 3 documentos, que são a portaria de publicação da pensão dela, roteiro de senha-CIGEP e a instrução sobre o recadastramento. Que graças a Deus, tem muito tempo que a gente não precisa preocupar com isso. Gente, não gosto nem de lembrar. A gente tem que mandar a carta para aquele povo todinho que não recadastra. A gente não tem estrutura emocional para lidar com isso mais. Não, pelo amor de Deus, nossa senhora, gente, não gosto nem de lembrar. Pronto, é isso. E aí a gente tramita para o NUGEP para a ciência e conclusão. Tá? É muito bom que vocês aí do NUGEP tenham esses documentos em mãos. Assim, super acessíveis. É o roteiro para criação de ciência-GEP. Que eu botei aqui o link, mas esse link já tá defasado, né? Porque agora é a plataforma nova. Gente, hoje foi uma vovó pedir ciência-GEP. Ela é uma vovozinha super descolada. Ela foi lá com o celular dela, tal, já tinha um aplicativo. Tinha a senha dela, por algum motivo não funcionou mais. Ela me mostrou a agenda, a senha dela anotada direitinho. E não tava funcionando mais. Eu falei, vovó, será que é porque o CIGEP não tá funcionando?
Aí ela falou, ai, minha filha, e eu recebi essa toda descolada. Recebi essa mensagem aqui, que agora é essa plataforma aqui. Então me ajuda a fazer minha senha na plataforma nova. Eu falei, tá bom, vovó, vamos lá. Fui entrar no link, fora do ar. Gente, o povo deixou os vovô tudo na mão, e nós também, né? Vocês acreditam? Entrei no CIGEP fora do ar, entrei no Solgov fora do ar. Eu falei, vovó, toma aqui seu contra-cheque, imprimi, inclusive colorido, tá? E tá aqui meu zap também. Na hora que a senhora precisar, que eu sei que é por enquanto, não sei te ensinar agora. Agora não tem como a senhora sair daqui com a senha feita, não. Pode me mandar zap, vovó. Meu zap tá igual o zap de cadeia, que tá uma beleza o dia inteiro, tal. Pois é, mas teimou comigo, vovó, queria sair de lá com a senha pronta e tal. Pois é, gente, ó, 45 minutos da vida de vocês que não vão voltar. Mas eu espero que tenha sido útil. Se vocês tiverem dúvidas, eu espero que vocês tenham. Isso é muito bom. Como é que vai escrever, né? Bota no canal, tem como botar no YouTube? Eu não sei nem se eu vou conseguir botar esse vídeo gigantesco no YouTube, 45 minutos. Me falem as dúvidas de vocês para responder. Eu espero que tenha ajudado vocês e também as pessoas que dependem do nosso trabalho. E com certeza, falando com vocês aí, nosso trabalho aqui também fica mais harmônico e tal. Enfim, desculpa qualquer coisa, desculpa falar assim na cabeça de vocês, tá bom? Mas foi uma satisfação. A gente vai repetir nessa dose, viu? Ah, sexta-feira não passou por aqui para eu apresentar para vocês, mas fica para uma próxima. É bom que vocês têm que voltar. Tchau!